Fala galera, estamos aqui novamente na segunda-feira, vamos dar continuidade no estudo da lição. E para dar continuidade no estudo da lição, pedir para o Luan ler Mateus 22. Galera, eu não vou ler se você não seguir o canal aí não, velho. Então segue aí o canal, minha gente, segue o nosso canal, dá curtida aí e compartilha com todo mundo aí pra gente então começar essa segunda-feira, mais um dia de trabalho aí com força total, vamos lá. Então Mateus 22, o versículo 29 ao 33, é o verso que estarei lendo aqui e diz da seguinte forma, tá? Jesus respondeu, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a Abraão? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam com a sua doutrina. Meu amigo, olha o seguinte, aqui em Mateus 22 nós temos algumas histórias, né, começar do versículo 15 e até o versículo 40, de que acontecia direto ali com Jesus, nós vemos esses fatos acontecendo direto, que os fariseus queriam colocar Jesus meio que à prova, às vezes, né? Qual que era o intuito deles ao fazerem isso? O intuito deles, na verdade, colocar Jesus, digamos assim, no ditado popular hoje, em maus lençóis, né? Deixar ele constrangido e fazer com que ele tomasse um partido, tomasse um lado, né? Dizer assim, olha, esse lado aqui. Só que Jesus, ele, sabendo da maldade dos fariseus, daquelas pessoas que os perseguiam, né? Ele simplesmente soube dar a resposta adequada que não prejudicou, não fez exceção em nenhum dos grupos. Então, assim, ele foi bem consciente nisso, em dar uma resposta que não ia prejudicar nenhum dos grupos. Então, assim, eles, como diz o ditado popular, é como se tivesse o feitiço virou contra o feiticeiro. Jesus, ele deu a resposta que eles não esperavam. E, assim, as pessoas que, de repente, poderiam deixar de gostar de Jesus, de seguir Jesus, de querer conhecer mais sobre ele, passaram a dar mais credibilidade para ele. E é como se fosse um dia de hoje, é como se Jesus tivesse ganhado muitos likes. Assim. E aí, por quê? Pela resposta que ele deu. E eles não esperavam isso, porque era essa a resposta, a pergunta que eles fizeram, eles estavam juntos ali para fazer uma pergunta para Jesus que fosse uma pergunta muito inteligente, assim, que eram os sábios que se reuniram para poder fazer uma pergunta no qual Jesus disse assim, vamos sonegar impostos, vamos fazer isso. Só que aí eles deram com burro na água. Então, olha só que bacana, né? A lição colocou assim, as perguntas deles eram escolhidas entre os temas mais debatidos da época, que era justamente a política, casamento e teologia. Então, Jesus, ele foi pego direto, se você pegar os 4 evangelhos aí, nesses 3 requisitos aí, que os fariseus, os saduceus queriam pegar Jesus em algum ponto para fazer o quê? Acabar com a vida de Jesus. Então, se ele desse uma resposta num partido X, uma resposta, por exemplo, um sim para tal coisa, opa, a gente pode condenar ele aqui. Se ele dissesse não, opa, a gente também pode condenar ele aqui. Então, como você acabou de citar, eram perguntas inteligentes, não eram perguntas, como é que foi seu dia? Não eram perguntas simples a se fazer, eram perguntas que eram realmente para acabar com Jesus em algum ponto, para que eles tivessem uma questão para condenar a Jesus e mandar ele então para a morte, né? Era esse o maior intuito que eles tinham. Eles fizeram uma pergunta para que Jesus de repente fosse taxado como arruaceiro, como desordeiro, né? E querer, porque com isso, de repente poder apresentar provas, né? Que Jesus estava sonegando impostos, que estava indo contra o império, contra os governantes, né? Só que não foi isso a resposta que eles tiveram. Eles tiveram uma surpresinha que Jesus estava mais inteligente que eles, essa que é a verdade. E quando nós então, amigo, olhamos aqui Mateus capítulo 22, nesse exato momento aqui,
a gente percebe que tem duas histórias que a gente queria deixar registrada, que é essa que eu acabei de ler, o versículo então do 29 ao 33, que é a questão da ressurreição. Então eles queriam pegar Jesus no tema da ressurreição aqui, uma questão religiosa, e na próxima aqui, que é do 34 ao 40, é a questão do grande mandamento, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus estava ali quase, então, se não tivesse dado uma resposta bem dada, com certeza ele teria sido prejudicado por essas pessoas. Mas o versículo 15 ao 22 a gente vai deixar para outro vídeo, meu amigo. Vamos então fazer um outro verso? Manda o próximo verso que temos para hoje aí. Vamos ler o capítulo 10? Vamos, então é o capítulo 10 e o versículo 19, ó, acompanha comigo aí. E quando entregarem, vocês não se preocupem quanto a como irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que dirão. Que tipo de sabedoria Cristo usou para as respostas, e eu acredito que isso daqui está disponível para nós agora também, né? Ele foi uma resposta divina, né? Ele pediu sabedoria ao Pai e assim hoje mesmo, se você for ver nos dias de hoje, a gente tem como ter esse tipo de resposta, porque temos a Bíblia. E, ou seja, quando vai dar uma resposta para que não ofenda as pessoas, porque Jesus ele não quis fazer exceção de grupo, ele quis dar uma resposta com amor, porque nenhum dos grupos se afastasse dele, do que ele tinha para dizer, do que ele tinha para ensinar. Então, ele buscou uma resposta divina e ele teve essa resposta, uma sabedoria para poder dar essa resposta que ele precisava e não deixou ninguém sem resposta, porque, como diz o ditado, se você ficar calado, ou seja, você já tomou um partido. Um partido. Então, assim, ele deu uma resposta com muita sabedoria, uma resposta divina, né? E assim, a gente hoje temos que fazer isso. Quando for responder, num debate que a gente for falar, não tem que querer mostrar que você é o certo ou que fulano é o certo. Você tem que buscar com que a verdade seja dita de forma que não machuque ninguém. A verdade não pode ser dessa forma. E as pessoas não precisam aceitar a sua verdade. As pessoas precisam aceitar, ter o conhecimento da verdade, que é a verdade de Deus, a verdade que é a verdade, o centro das verdades seria essa. Então depois aí é com ele, né? A nossa parte de pregar, pelo menos a gente fez. Então a gente só comenta, explica a situação, respeitando a escolha da pessoa. Se ela não quiser aceitar, aí é da consciência dela. Sim, é igual na pregação do evangelho. Muitas vezes a gente tem o hábito, de querer fazer o trabalho do Espírito Santo. Quem convence não somos nós, quem convence é o Espírito Santo. Então, a verdade, nós temos que ter isso em nós, a gente tem que buscar essa verdade, ter o conhecimento da verdade e poder levar para outras pessoas. Mas quem vai convencer não vai ser a gente. Quem tem que convencer é o Espírito Santo. E a gente tem que sempre procurar falar com amor, falar de forma que não vai machucar as pessoas e afastar as pessoas da verdade, que não vai afastar as pessoas de Cristo. Então, a gente tem que buscar sempre ter buscar um equilíbrio. É isso aí, minha gente. Então, com isso, nós finalizamos a lição da segunda-feira. Eu e o Stênio estamos esperançosos para nos aguardar, então, no vídeo de amanhã. Tamo junto, espero você.